algumas mudanças a gente precisa fazer para melhorar a questão do libido. Quem de vocês tem interesse de saber como é que faz para melhorar a questão do libido? Por quê? Uma das mudanças que acontece é as mulheres, a maioria das mulheres, eu acredito que um pouco mais de 80% das mulheres, elas perdem aí um pouco do libido. Outras muito e outras menos. A questão do libido, ela vai passar? Não. A questão do libido, ela é progressiva. Se a mulher continuar tendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, e ela não fizer nada, é exatamente o contrário do calorão da menopausa. O calorão, ele vai passar com o tempo. Já a questão da falta do libido, ela é progressiva. Existem algumas coisas naturais que vocês precisam fazer. E no decorrer desse conteúdo, eu vou explicar tudo para vocês. O que eu fiz? Uma das coisas que eu fazia diariamente era fazer uma esfoliação corporal e melhorar o meu nível de alimentação. Então, eu estou vendo aqui que tem muitas mulheres que realmente estão sofrendo com essa questão do libido, que inclusive é uma das perguntas que eu mais recebo, é como melhorar a questão do libido. A falta do libido, ela tem a ver com a questão hormonal e também se algumas mulheres usam anticoncepcional, antidepressivo, endometriose, e tudo isso, ela interfere aí também na questão do libido. A questão do sobrepeso, baixa autoestima, mas quando a gente tem aí a queda hormonal, tudo isso começa a cair. Lembrando, não é para todas as mulheres. 20% das mulheres, aproximadamente, elas passam pela fase da menopausa sem passar pela questão do libido. Agora, o ideal é que o seu marido, ele entre no jogo. Como que a gente faz para abrir o jogo para o marido? Como que a gente faz? Prepara um jantar sensacional, com a comida que ele gosta, com a roupa que ele gosta, e aí, durante o jantar, você precisa abrir o jogo para ele, e falar para ele das questões hormonais, que quando chega nessa fase dos 40, 45, 50, 55, todo o nosso corpo existe muitas mudanças. E aí você precisa falar para ele que não é que as mulheres, em geral, deixaram de ser fogosa. É que, para a mulher se sentir fogosa, ela, além de precisar de mais estímulo, ela também precisa que o companheiro entenda que essa fase é uma fase que é resolvida entre duas pessoas. Por quê? Enquanto nós, mulheres, estamos sofrendo com os sintomas da menopausa, parece que o homem está cada vez mais bonito. E aí, o que acontece? Ele fica lembrando, eu tinha uma esposa cheirosa, alegre, vibrante, altamente deliciosa. E agora? O que eu tenho em casa? Uma mulher mal-humorada, reclamando que está acima do peso, não me faz carinho, não me faz mais mimo, e eu tenho que entender essa mulher, o que aconteceu com a cabeça dela. Então, a gente precisa conversar com o nosso marido. Eu lembro que quando eu fui conversar com meu marido, eu chorava, mas eu chorava muito falando para ele, eu não deixei de amar você. Eu simplesmente estou perdendo o apetite, mas a culpa não é minha e também não é sua. A gente só precisa entrar num acordo e eu também não posso usar a reposição hormonal, sintética e artificial. Nós dois precisamos encontrar uma maneira. Na semana passada, olha isso, um pastor evangélico entrou em contato comigo para conversar comigo sobre as questões hormonais da esposa dele. Eu falei, nossa, interessante. Ela nem é minha aluna, mas ela já abriu para o esposo o que está acontecendo com ela, e ele me procurou para perguntar como que era meu trabalho e para agendar uma conversa com ela. Uma espécie de consulta, mentoria, que a gente chama aqui na parte do coach e do processo de
analista comportamental. Eu falei para ele, você pede para sua esposa fazer todos os exames, traz essa análise dos exames já pronta para mim, que aí eu vou conversar com ela. Porque a minha parte é comportamental. A minha parte é abrir a mente das mulheres, fazer com que elas mudem o comportamento e elas saiam do ciclo vicioso de fazer a mesma coisa todos os dias. O que é a mesma coisa todos os dias? É o desânimo, preguiça, pouca paciência, irritação. Então, eu vou ensinar para elas como elas saem desse circuito que é muito difícil de sair sozinha. Por quê? Nessa fase, a gente recebe muita crítica. Crítica no trabalho, crítica dos filhos, crítica em casa. A gente está sempre apontando os defeitos do marido, enquanto que, quando a gente não estava na menopausa, a gente mimava, fazia mimo para ele, vestia roupinhas para ele, preparava uma cama linda e maravilhosa para o dia do casal. E aí, quando chega nessa fase, você fica contando as horas e os minutos para esse momento torturoso acabar, que é a hora do momento do casal. Então, o homem sabe, o homem percebe. E uma das coisas que eu realmente fiz foi fazer um trabalho comigo mesmo para aumentar a minha autoestima. Tirar um dia para mim no salão de cabeleireiro, para ficar bonita, não só para ele, como para mim. Fazer uma esfoliação corporal. Pesquisar, eu pesquisava muito sobre os melhores alimentos, quais eram as melhores atitudes, que tipo de comportamento eu poderia implantar em mim, que não fosse demais para eu não suportar. E aí eu comecei os meus estudos profundos, foi quando eu fiz uma formação de analista comportamental. E a primeira cliente que eu resolvi o problema foi eu mesma. Em 2009. Em 2009, eu resolvi, de 2009 a 2012, por aí, eu resolvi todos os meus problemas, analisando a minha parte de merecimento, porque eu não queria mais comprar novas peças de baixo, porque eu não queria mais elogiar, porque eu só apontava os defeitos do meu marido, eu não conseguia mais enxergar o homem maravilhoso que eu era para mim. E vocês acham, meninas? Quem consegue viver com uma pessoa que só despreza? Ninguém consegue. Por mais que a sua estima não seja boa, a gente não consegue ficar do lado nem de uma amiga que fica criticando a gente. Imagina a gente ficar do lado do homem só criticando. Não dá. Então, o ideal é a gente abrir o jogo para eles e contar a verdade. Escuta, eu estou passando por uma fase hormonal e tem toda uma alteração no meu comportamento, no meu humor. Eu preciso da sua ajuda. Mas eu preciso da sua ajuda não é só pedir para ele te levar no médico, não. A gente precisa estudar e entender esse novo comportamento. E se você está gostando, você dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrita aqui no nosso canal, 70% das pessoas que assistem os meus vídeos, elas não estão inscritas no meu canal. Então, meninas, vamos praticar a gratidão. Vamos ser gratas por uma pessoa que está trazendo um conteúdo simples e sensacional para você.